sejam muito bem-vindos a mais um Feminíssima Talks. Gente, hoje o assunto com certeza vai render. Afinal, não tem quem nunca tenha que ter pedido desculpa ou ter perdoado alguém. Hoje o nosso assunto é sobre isso. O ato de se desculpar e o ato de perdoar ou pedir perdão. Gente, é complexo, não é? Bastante. E difícil. Pois é. Vocês sabem É um hábito. pedir desculpa mesmo, de verdade? Eu sei. É assim, apesar... Eu não sou uma pessoa muito Tá, fácil. mas tu verbaliza a tua Verbalizo. desculpa, porque tem pessoas que não sabem chegar e dizer Eu verbalizo. desculpa. Uhum. Não é? Então a pessoa pede desculpa de outras formas. Não, Que daí cabe ao outro entender que ela está se desculpando, não é? Lili, como é que é pedir desculpas para ti? É um ato fácil? Não, eu tenho uma certa dificuldade em pedir desculpas, sabe? Porque eu sou muito... Eu sempre me coloco muito no lugar do outro. Então, eu normalmente acho que não estou errada. Não erra nunca. Não, Eu não me lembro a última vez que a Lili errou. Eu não lembro. Não me lembro. eu só. Desconheço. Não, essa Lili é deixa. Mas se eu tenho consciência, assim, a análise é minha, tu vê, né? Se eu não consigo dormir por aquilo que eu fiz... Então tu vai pela tua régua. Pela minha régua. Ah, Aliás, tá. sempre eu faço pela minha régua, não tem problema isso. Eu chego e peço desculpas, mas explico por que eu tô pedindo desculpas. Ah, tá. Mas é uma Porque desculpa às vezes, me verdadeira. desculpa que eu não... Como quando alguém vem pedir pra mim e eu não sinto que é verdadeiro, eu fico mais irritada ainda, entendeu? Se tu sente que não Claro. tá sendo verdadeiro, eu acho super... Verdade. Me ofende. É tipo assim, subestimar minha capacidade. Agora, eu tenho mais facilidade para perdoar qualquer coisa do que me desculpar. É muito louco isso, pra te ver. É uma sensação. É que, na verdade, o pedido de desculpa não deixa de ser um ato assim que tu te humilha um pouco, não é? De humildade, Como né? é que funciona pra ti, Saninha? Tu sabe assim, ó, eu, apesar de eu não ser uma pessoa muito fácil, aliás, eu não sou nada fácil, eu não tenho... Se eu percebi o meu erro, eu me corrijo. Peço desculpa, não tenho cerimônia. Chego para a pessoa e digo, olha, errei, pronto, errei. E também, assim, eu sei perdoar. Mas a minha dificuldade é deixar essa pessoa entrar na minha vida depois. Ah, claro, porque perdoar, vamos deixar bem claro, não é, gente? Perdoar não significa que tu vai esquecer, tu vai zerar aquilo que te fizeram, não é? Porque no momento que tu está magoado, Sim. tu acaba perdoando até por ti mesmo, para tu te sentir melhor. Sim. Perdoou não quer dizer que tu vai esquecer o que te fizeram, Exatamente. dependendo da gravidade. Tu não precisa conviver mais com a pessoa. Exatamente. Mas tu não traz, não alimenta mais aquela mágoa, que é uma coisa que faz mal pra gente, né? Com certeza. E tu, Pedrinho? Eu aprendi muito a pedir desculpas mas eu tenho um pouco mais de dificuldade em perdoar. Eu tenho um pouquinho É ainda... rancoroso. Não sei se eu sou rancoroso, mas assim, ó, é muito difícil a pessoa me ofender. Pra me ofender, meu Deus do céu, tem que, olha... também é bem É que o Pedro não é rancoroso, ele é geminiano, né? Eu sou geminiano, exatamente. Não, eu não sou rancoroso. Por Deus, gente, por Deus do céu, eu não sou rancoroso. Só que assim, ó, eu não me ofendo, tu pode brincar comigo, tu pode cometer uma gafe, sabe? Do tipo assim, comete, ou fez uma coisa que não foi por mal, ou mesmo que tenha sido por mal, um primeiro momento, eu não... sabe? Não põe na conta, né? Mas agora assim, ó, Não leva- Agora, pra chegar ao ponto da pessoa ter que parar pra me pedir desculpas, é porque pisou muito na bola. Não foi uma coisa assim que fez, te fiz uma coisa assim. Claro. A primeira coisa que tu faz pra mim é assim, se tu comete um ato falho, ou tu fez uma coisa que eu não gostei meio que no início, que nem, vamos supor que a gente tá aqui conversando e tu... Não é ofender a palavra, mas tu falou um negócio que não cabia no momento. entrou. Entra por aqui, sai por aqui. Claro. Agora, se tu fica batendo naquela tecla e até o fim do programa tu vai seguir incomodando e daí depois tu vai chegar pra mim, desculpa, eu já vou estar furioso contigo, entendeu? Mas tu ainda vai mudar, Pedro. Eu Porque tu tem acredito. só 30 anos. Novinho. Provavelmente. Sabe que eu acho que também isso tem muito a ver também com a questão de amor próprio, de autoestima, porque quando a gente se sente assim... Eu vou dar o meu exemplo, tá? Eu sempre
quando era nova, como eu sempre fui a filha do meio, a gente não, ela é aquela que ninguém liga. Não fede nem Não cheira. é porque os pais acabam se preocupando sempre com o primogênito e com o caçula, e a filha do meio acaba se virando sozinha. Né? Então eu sempre tive uma autoestima muito forte quando era nova. Quando eu entrei para os meus 20 e poucos anos, justamente por eu ter essa autoestima bem firme, Trabalhada. houve um evento aí isolado que não foi amoroso, aonde destruíram com a minha autoestima. E daí eu pedia desculpa até pelo que eu não tinha feito. Porque eu fiquei com a autoestima tão baixa que tu tem aquele sentimento medo de ser rejeitado, que tu quer sempre agradar aos outros. E tu acaba pedindo desculpas pelo que tu não fez. Aquilo assim embolou muito a minha cabeça com essa questão de se desculpar. Porque eu me desculpava por tudo, até pelo que eu não fiz, porque eu estava com a autoestima muito baixa. Quando eu resolvi esse problema, eu me dei conta que tu deve pedir desculpa quando é necessário, mas só quando é necessário mesmo, que é um ato de humildade, mas para mim isso não ficou sendo um problema. Hoje eu não peço mais desculpa para todo mundo, porque desculpa por ter nascido, né? Porque eu recuperei minha autoestima. Mas, ao mesmo tempo, eu não tenho dificuldade de pedir desculpa. Se eu faço uma coisa errada, eu faço questão de sentar com a pessoa, olhar no olho dela. Isso eu também tenho, é uma coisa que eu aprendi. E dizer, eu errei. Sim, E eu assumir, também porque eu acho que todo mundo tem o direito de errar, né? Claro, É pelo amor natural, de Deus. a vida é isso. Nem tudo que sempre tu a gente faz é certo. proposital, nem tudo que tu faz, tu pensa que tu tá prejudicando o outro, né? Por isso que eu digo, eu acho assim que nem sempre o que a gente faz, eu não tenho essa mania de colocar as coisas como pessoais, entendeu? Alguém fez uma coisa, Claro. falou e é pra mim isso. Eu não tenho essa mania de perseguição. Pra mim falou uma bobagem. Eu também não tenho isso. Não tenho isso. Então tem que ser muito forte uma coisa para me atingir. Com certeza, Mas que é o que eu isso tô- é autoestima. Mas né, é o que, Gabi? mas é o que eu comentei, por exemplo, assim, ó, eu não tenho problema se eu cometo uma gafe e peço perdão, sabe? Não tem problema Na nenhum, hora, né? nenhum, Uma gafe nenhum. Na hora a gente Acho pega. que é um hábito que a gente vai criando, né? Agora, com essa questão do perdoar, assim, que é aquilo que eu comentei, eu acho que pra eu me ofender de alguma coisa ou me magoar alguma coisa, é porque aquilo foi muito, extrapolou dos limites, assim. Passou do teu Não, quando ponto, vem né? é uma Passou coisa total. recorrente, eu acho. Sim. entendeu? Eu acho que é mais recorrente, exatamente, porque, é mais recorrente do que um fato isolado. Graças a Deus eu não tive grandes coisas que aprontaram pra mim, assim, tive mais problemas familiares nesse aspecto e que foram assim, coisas que foram somando, né? Atitudes Sim. que foram se somando. Então, chegou uma hora que tu enche a paciência, diz, que é isso, entendeu? Depois, quando vieram pedir desculpas, claro que eu desculpei, era minha própria família, mas não esqueci, tanto é que estou lembrando aqui, Claro. comentando com vocês. Esquecer. Eu acho que a gente não esquece. Não esquece. Não. Agora, eu entendo que foram coisas por ignorância, por ciúmes, por um monte de coisinhas bestas, sabe? Que aconteceram na vida, né? Então, Gente, e quando vocês perdoam, na hora de uma briga futura, vocês ressuscitam o assunto. Ah, mas tu me fez isso aquela vez. Eles vão me responder depois do comercial, então não sai daí. Olá, eu sou a Cauane da Matéria Pura e hoje eu vou contar para vocês os mitos e as verdades sobre os lactobacilos. Todos os lactobacilos são iguais? Mito. Cada cepa tem uma função específica. Algumas para intestino, outras para imunidade, outras para a pele. Por isso, uma das vantagens da manipulação é conseguir manipular uma fórmula personalizada para você. Crianças podem tomar os lactobacilos? Verdade. Com a fórmula certa e uma orientação profissional, os probióticos são seguros e benéficos para as crianças. Eles só servem para quem tem intestino preso? Mito. Eles servem para todos. Eles auxiliam no equilíbrio da flora intestinal, auxiliam na imunidade, na absorção dos nutrientes e até na saúde íntima. Lactobacilos manipulados funcionam iguais aos industrializados? Verdade. Quando bem formulados, eles têm a mesma eficácia e o melhor, personalizados para você.
Venha até a Matéria Pura e converse com uma de nossas farmacêuticas. Em Carlos Barbosa, na rua Rio Branco, e em Porto Alegre, na rua Cristóvão Colombo, quase esquina com a Dr. Timóteo. É hora de Liberô por aqui, mas antes da gente falar do Liberô, eu sei que a Lene tem um recadinho super especial para dar, né, Lene? Ana, querida da Andê, a mãe tá super agradecida pelas roupas térmicas, obrigada. Não, eu acho que é bacana a gente falar nisso, porque a Andê faz um trabalho tão justo, não é? E a gente tem a possibilidade de adquirir essas peças da Andê a preço de fábrica, por isso que eu falo com o maior amor toda semana aqui da Andê, porque eu sei o trabalho sério que as gurias fazem. Então vale a pena, valeu a indicação, e assim, ó, feminista. eu estou falando da minha mãe que ela tem 89 anos, tá? E é magrinha, ela sente frio. Então assim, ó, gente, liguem para pedir suas roupas térmicas com preço de custo. Mas agora vamos falar de Liberô. Liberou. Pois é, o Liberô, gente, vem com uma proposta muito bacana, que é da gente fazer circular aquelas peças que não nos servem mais. E elas podem ser, assim, ó, peças de uma casa inteira, desde o balde até a Lúcia bateria de cristal, tudo. né? Uhum. Pois é, Até e como é o- que funciona, Lene? É muito simples, basta entrar em contato, nós vamos até a residência, organizamos tudo, precificamos, arrumamos, como se fosse uma festa, veiculamos os convites e acompanhamos a venda até o final. A pessoa não se preocupa com nada. Com nada. Normalmente, quem é que procura a Liberô? Pessoas que estão se mudando, ou que os parentes foram morar no céu, ou que Foram não morar querem no mais céu, aquela não. peça, enfim, É. de tudo. Então, assim, ó, gente, a Liberô trabalha tanto com estabelecimentos comerciais, se você está fechando seu estabelecimento comercial ou está se mudando, quanto com residências, apartamentos, casas, e você não se preocupa com nada, porque tudo é vendável. E para quem compra, então, e vai nesses open house, é maravilhoso, porque a gente consegue garimpar e ter muitos achados. Boa tarde, feminíssimas! Vocês estão loucos por aquela dica maravilhosa para ter uma pele bonita, né? Então aguarda aí, que eu já vou te falar sobre isso. Estamos recebendo de volta o nosso BioCrystal, um dos melhores bioestimuladores de colágeno do mundo na entrega de resultado para uma pele firme, forte, viçosa e sem aqui, ó, queda. Um dos melhores bioestimuladores também para tratar corpo e face. Além daquela entrega maravilhosa, o BioCrystal ainda promove uma revitalização dérmica que é quase impossível de ver nos outros bioestimuladores de colágeno. Quer entender um pouco mais? Agenda uma consulta conosco e vem conhecer essa tecnologia que está aqui, ó, prontinha para te ajudar e durar 2 anos tudo aquilo que ele produz de colágeno. Na hora, assim, de discutir com aquela pessoa que vocês perdoaram, vocês têm o costume, então, de ressuscitar o assunto. Eu não. Eu também não. Não, Até eu- Se ela comete a mesma gafe, Tu traz. por exemplo, assim, não é nem que, por exemplo, tá? Houve uma situação lá que a pessoa fez aquilo. Aí aquilo foi e daí já foi conversado sobre aquilo. Ah, sim. Aí o assunto aconteceu de novo, é algo recorrente. Aí na outra conversa, na segunda conversa, na terceira conversa, que aquilo tem que ser, eu sento com a pessoa e falo, não, só um pouquinho. Claro. Tá me achando que eu sou um idiota, que eu sou um palhaço? É que a Só um desculpa, pouquinho. na verdade, ela é muito também atitude, né? A pessoa que pede desculpa, faz de novo. Pede Não, não desculpa, muda a faz de atitude, não novo. adianta, E né? É um gesto vazio, não é um pedido de desculpa. Exatamente. E exatamente, que eu acho que o. Aí é que tá, é que o gesto vazio, ele é. Né? Ele é recorrente. Ele é recorrente. E na real tem umas coisas assim, ó. Eu Eu acho vejo. que ele maltrata também, né? Não, eu- Essa coisa de acaba te maltratando, que daí tu já não tá nem pensando mais no gesto, mas no maltrato em si, né? Mas Sabe- daí também tu tem que ter a habilidade de ver que é a hora de tu te afastar daquela pessoa. Sabe que eu lido eu lido com uma pessoa que tem muitos ataques de verborragia, sabe? Que sai falando mais do que Do que deve. não tem muito filtro aqui. Esse filtro ele se despaça. Quem Aí quando será? vê- Quem será? Vamos botar o nome aqui. E só que às vezes eu não sei até que ponto que realmente
é a maldade e que é a inocência, entendeu? Então, Ou é característica, né? será que é uma característica da pessoa? Será que é maldade? Será que é só uma, tipo assim, ai, não, nem me liguei? E o que tu faz nessa hora? Sento e com toda a paciência do mundo e converso, Pedro quase fico falando. um Sou, psicólogo. sabe aquela... Pastor. Não, olha, sou quase um pastor. Então, eu procuro não voltar no assunto sempre. Acho que a gente também tem que ter um pouco de cuidado, né? Pra Claro. não voltar, porque na hora da raiva a gente É. volta. A tendência Tem que se controlar para não voltar, exato, né? para não voltar nisso. Mas eu acho que Até- se dando como um exemplo, não cai mal. Não cai mal, mas se tu começar assim, a briga, Daí parece vai que tu não longe. perdoou, Parece né? que tu não perdoou. Mas é isso que eu tô falando que é a minha dificuldade. Eu tenho um pouco de dificuldade em perdoar, ainda mais quando é algo recorrente, porque eu só sofro quando é um problema recorrente. Porque Então, eu acho, Pedro, nesse assim, sentido que é desculpa ruim. te interromper, porque eu acho assim, é muito chato quem fica cobrando muita coerência, sabe? Porque às Sim. vezes a gente faz umas Com coisas certeza. numa determinada fase, num determinado momento, naquela situação. Se eu vou cobrar essa coerência numa outra que não exige isso, e tu, mas daquele dia tu falou isso, não sei o que, eu acho uma chatice, um pé no Com saco, certeza. gente, assim, Mas entendeu? é que nem A colégio, gente uma professora muda que tem que ficar educando De uma ponto criança de o tempo vista, todo. né? Com certeza. Então a gente muda na forma de pensar, de ponto É. de vista, outras situações, outra época, tudo. Então por isso que eu procuro não voltar naquele Sim. negocinho lá. Eu também procuro não voltar. Eu acho que no momento que tu perdoou, no momento que a pessoa teve Esquece. a humildade de te pedir perdão, Sim. eu acho que aquilo tá Passou. apagado, zerou. Né? Eu também, a partir daqui. Porque, né? claro, quando é sincero, quando não é recorrente, Tem que né? ter a recorrência. E quando foge daquele comportamento que a pessoa tem normalmente contigo, se ela é bacana contigo sempre, justa contigo sempre, e ela meio que tropeçou ali, eu acho que daí tem que dar esse crédito de tu não tocar mais no assunto e acabou, sinal de que tu desculpou. Quando é uma coisa muito, muito séria, eu desculpo por mim, para eu ficar em paz com o meu coração. Né? Mas não precisa conviver, né? Procuro me afastar da Sabe pessoa. que eu tenho um caso, eu vou até abrir bem meu coração. Não, a gente está se despindo. A gente tá se despindo. Terapia. Não, minha vida é um livro aberto, grande coisa, né? Grande coisa. Sabe que eu teve um período, acho que era no início da pandemia, mais ou menos, foi um período meio complicado, assim, porque como a maioria dos empresários na pandemia deu uma patinadinha, né? Bastante. E teve uma época, teve um mês, assim, que eu tava apertada, e eu pedi um dinheiro emprestado pro meu avô. Meu avô era vivo, tinha condições, né? É óbvio. E aí eu pedi pra ele um dinheiro emprestado, falei, avô, eu preciso que o senhor me quebre um galho, porque não tenho o que fazer, eu preciso pagar meus fornecedores, preciso organizar minha vida, preciso de uma mão e eu vou lhe pagando, né? Conforme a gente vai se ajeitando. Ele, não, tá bom. Ok, me emprestou o dinheiro. Meu avô sempre foi muito organizado financeiramente, a vida inteira. Não era rico, milionário, mas ele foi muito organizado, então quem guarda sempre tem aquela coisa. Todos os meus primos, tios e todo mundo já pediu em algum momento da vida, né? E ninguém nunca falou nada. Naquele momento que eu fiz aquela solicitação e estava naquele corre, eu estava dando a satisfação para o meu avô, que foi quem me emprestou. Os meus tios começaram a se meter no meio dessa função e começaram a cobrar como se eles tivessem me emprestado. Não preciso nem dizer, né? Que daí deu o quebra-pau que foi aquela função. E eu não conseguia entender, daí eu me lembro que tinha umas horas assim, que às vezes eu acordava, teve uma época que eu fiquei com medo de acordar na segunda-feira, porque eu sabia que segunda-feira eu ia acordar e ia ter mensagem deles. Não acredito. No WhatsApp, juro pra vocês. É que essa eu questão odiava segunda-feira. familiar, como é pesada. Era muito pesado e foi um momento muito delicado, porque eles incomodaram muito a minha mãe, são irmãos da minha mãe, e a coitada da minha mãe vinha pra cima de mim indiretamente, Claro. sendo que o meu acordo era com meu avô. Claro. Sim. E aí ficou aquela função, aquela coisa, e eu fui acertando com o vô aos poucos e tal, mas parecia que eu tava Sim, na devendo verdade, dinheiro pra eles. Estão quase que tirando a autonomia do teu avô Completamente. de ser dono do que ele tem. E né? completamente lúcido, né, E houve um gente? pedido de desculpa. E aí disso. teve um dia que eu, por aqui, peguei e fiz uma reunião com eles todos, sentei, foi lá na casa do meu avô, a gente estavam os 4, a minha mãe, os 3 irmãos, e eu fui e falei para eles, e marquei a reunião, sentei com eles e falei, gente, vocês estão com algum problema comigo? Porque eu tenho um acordo com meu avô
e vocês estão aí. Parece que eu tô devendo dinheiro para vocês. Tem alguma coisa que eu preciso acertar com vocês? Se tiver, vocês podem me avisar agora que a gente se organiza. Porque na hora que vocês pediram dinheiro emprestado e qualquer coisa, ninguém ficou enchendo o saco. Inclusive, tem gente aqui que ainda está devendo. Que esses problemas familiares são bem E eu tive um e sempre é tio, dinheiro, né? e eu tive um tio que levantou, botou o dedo na minha cara, assim, e me chamou de ladrão. Que horror. Assim. Sério? Aí eu me ofendi, óbvio. Claro, Imagina, a pessoa totalmente levanta, põe o dedo. ofensivo. Até hoje é uma pessoa que eu não converso com ele. O tempo foi passando. Imagina quantos anos já fazem isso, né? O tempo foi passando e a gente nunca teve muita conversa. E o meu avô falava assim pra mim, dizia: ai, Pedro, sabe que o meu sonho era que um dia tu e ele pegassem, abraçassem e pedissem desculpa. Eu falei: mas por que eu vou pedir desculpa pra ele, vô? Por algo que eu nem fiz. Se o meu acerto era com o senhor, e ele, pois é, que ele tava com a cabeça quente. Eu falei: mas tava com a cabeça quente numa coisa que não é dele. Exatamente. Não tem nada a ver com isso. Eles Então, ficam com medo que não pague, que não sobra, só vai sobrar menos. bem como isso. se fosse fazer falta. E aí, assim, ó, o que acontece é... Esse caso, eu tô contando esse caso porque foi eu acho que até hoje foi a maior agressão que eu já vivi, assim, sabe? E eu tive foi um momento bem crucial, eu parei, não converso com ele, é uma pessoa que, assim, que pra mim morreu. Mas nunca se desculparam entre Ele nunca me pediu desculpa. E aos poucos, dentro de mim, não é que eu fui perdoando, mas hoje eu já consigo estar no mesmo ambiente que ele. E eu acho engraçado, sim, porque aí, por exemplo, ele é uma pessoa que hoje minha mãe convive mais com ele e tudo mais, só que assim, gente, pra mim, morreu. Não, morreu. O afeto é muito... Não, é uma pessoa que não existe mais na minha vida. É que eu acho que não tem coisa que faça com que a gente tire uma pessoa da vida da gente do que a quebra de confiança, não E de é? respeito, né? De respeito. Não, quebra de respeito. Faltou respeito. Total. Faltou tudo. Chegou, né? E aquelas pessoas, gente, que falam alguma coisa da boca para fora e que nem sempre é o que elas querem dizer, mas infelizmente ofendeu ao outro. A gente vai conversar sobre isso na volta dos comerciais. É hora de Sandra Tese aqui no Feminíssima. E quando a gente fala em Sandra Tese, não tem como não falar em conforto, em tradição, em qualidade, em peças super charmosas para a gente ficar em casa, para dormir, para ficar super confortável. E com esse friozinho, então, nem se fala. Eu vou começar mostrando para vocês a minha encomenda de hoje, que é essa pantufinha. Gente, eu tenho essa pantufinha, todos os anos eu encomendo para Sandra, porque ela é super deliciosa, ela é toda forrada com pele, antiderrapante, quentinha, super quentinha. Então tem várias cores, toda a numeração, tem pantufas também masculinas, chinelos, ó, aprovadíssima por mim, porque é só o que eu uso no inverno e eu amo. Mas hoje a Sandra nos mandou peças muito, mas muito charmosas. E eu vou começar por este casaco aqui para a gente usar em casa, de Sherpa, super quentinho, super gostoso, e a vantagem é que ele não pesa nada no corpo, não é aquela coisa que a gente carrega em casa e parece estar carregando o mundo nas costas. Ele é muito gostoso e vou dar até o preço dele, R$149. Muito bom o preço, não é? Daí agora, ó, gente, vamos para o meu favorito de hoje, que eu achei um charme isso aqui, que é esse pijama aqui em fleece. Para quem não conhece, o fleece é super quentinho e ele é muito macio, assim, ó, tu toca, é uma pele de pêssego. E olhem que charme, ele com essa calça também, com os bolsos laterais, lindo, né? Eu fiquei apaixonada por essa peça, ele é lindo de morrer. Bom, para completar os pijamas, a Sandra me mandou também esse pijaminha aqui num soft cotelê. Para quem conhece o soft, sabe que o soft é muito quentinho, porque ele é todo assim apeluciado por dentro. Gente, ele é super quentinho e ele tem essa aparência de veludo cotelê. O veludo cotelê, para quem acompanha todas as tendências de moda, ele está super em alta de novo. Então, como vocês podem ver, ele parece até um abriguinho para a gente usar e super, super quente. E agora, ó,
que vocês acham de sair do banho e colocar este hobby aqui? Não, olha o que é a fofura, o que é a delícia. Esse aqui também é naquele material fleece, que é o mesmo deste, que ele parece um veludo de tão molinho e é muito, muito quentinho e leve. Eu sempre sou a favor das roupas super leves para a gente ficar em casa. A Sandra Tese tem uma tradição no Moinhos de Vento já de muitos anos e fica na galeria Moinhos de Vento, que é na Independência, esquina com a Ramiro. A loja da Sandra é em frente à banca de revista, do lado da lotérica. Nós estamos esperando você lá, porque lá a gente tem a certeza que compra peças que vão durar uma vida inteira. Eu sempre digo para a Sandra que isso vai até contra o negócio dela, porque a gente tem preço lá e peças assim de extrema qualidade. Sabe aquela dica de amiga? Pois é, isso que eu venho dar aqui para você hoje. Sabe aquele estofado que você tem que renovar, estofar, ou você quer construir um estofado sob medida? A melhor é a Estofaria Venturini. A Estofaria Venturini já está há muitos anos no mercado, é a melhor no seu segmento e é a mais procurada pelos arquitetos, decoradores e antiquários. A Estofaria Venturini é especializada em couro e em capitonê. Faz um Chesterfield como ninguém e uma bergère como ninguém. Então, se você quer renovar os seus estofados, deixar a sua casa impecável, procura a Estofaria Venturini. A Estofaria Venturini está aqui em Porto Alegre atendendo pelo WhatsApp, pelo Instagram e através da sua loja física. Gente, quantas vezes a gente fala alguma coisa da boca para fora e a pessoa se ofende, né? E ela não raciocina que aquilo foi falado da boca para fora. Mas ela ouviu do coração para dentro. Por exemplo, assim, eu vou dar um exemplo para vocês. Eu tive uma situação, há um tempinho atrás, onde eu chamei da boca para fora uma pessoa de idiota. E a outra ouviu, a pessoa que tem relação com ela, ouviu e ficou extremamente chateada comigo. Eu fiquei sabendo depois. E claro que eu fui, como tudo que eu faço na minha vida, eu sou assim, eu pauto assim, uma coisa muito transparente. Eu fui, disse para a pessoa que jamais eu teria falado aquilo. Foi uma palavra que eu falei da boca para fora, como a gente diz, o fulano é um chato. É um momento. É um momento e que não quer, porque a palavra idiota tem um significado e tu não quis nem falar no significado daquela palavra. Eu disse, olha, admiro muito a pessoa, jamais eu chamaria ela pelo verdadeiro sentido da palavra. Mas eu quero modo de dizer, às vezes. Eu falei claro. da boca para fora. Tava com raiva, sou um ser humano. Mas me desculpei, não sei se a pessoa me desculpou, não fiquei sabendo ainda. Daí é um problema dela. Mas eu consegui organizar na minha cabeça isso que tu dissesse agora, Lili, que daí é um problema dela. Por quê? Eu fui ali, me expliquei com sinceridade, Exatamente. me retratei, se aquilo ofendeu, né? E, pra mim, eu consegui zerar dentro de mim aquilo. Não sei se a pessoa zerou. Eu acho perfeitamente Mas aí é com ela. aceitável. Mas isso acontece muito, Claro. né? De na hora, assim, de a gente estar falando, porque a gente nem sempre tá amando todo mundo, né? Às vezes essa pessoa fez alguma coisa pra ti, te desrespeitou em algum momento e... Saiu. Porque toda ação requer uma reação, né? Exatamente. Saiu. E saiu uma palavra que não deveria ter saído. Mas isso é mais comum do que a gente pensa. Eu tenho uma teoria que eu acho que não existe agressão gratuita. Agressão é um modo de dizer, né? Assim, sim. enfim, vocês entenderam o que eu quis dizer. E eu acho que não existe agressão gratuita. Só bate, tu apanha, né? Eu tenho mais ou menos essa teoria, a menos que tu seja completamente descompensada, louca das ideias, né? Sim, mas Não, daí tu tem todo tu não o tá- histórico a teu Tu favor, não tá chamando né? todo mundo de idiota o tempo Não. inteiro. Agora, se tu fala uma coisa, eu acho que quando vem de uma pessoa que costuma ser um pouco mais centrada, né? Mantém um eixo, assim, e aquela pessoa fala alguma coisa,
eu costumo acender aquela luzinha amarela, Algum assim. motivo teve, né? Sabe o amarelo piscante que tá na estrada, assim, que não é sempre Eu que tá ali? espero que tu esteja me chamando de centrada. Eu tô te chamando de centrada. E se tu me chamasse de idiota, ou chamasse qualquer um de nós de idiota, eu ia acender uma luzinha, aquele amarelo piscante que tem na estrada, porque eu ia falar, opa, tem Alguém fez alguma coisa. Isso aí não é assim, entendeu? Claro. Ela não tá Sim. falando de qualquer jeito. Então eu acho que sim, que a As pessoa tem que pessoas se não podem se retratar. apegar só a um acontecimento, um evento. Elas Por têm isso que eu tenho olhar olhar o contexto, né? o da contexto e situação. tudo que aquela pessoa, as ações daquela pessoa. Mas é o que a né? gente estava falando, é o combo, são quantas coisas aconteceram ao ponto de chegar aquilo acontecer, entendeu? Daquele evento isolado. Aquele evento isolado, ele não vem de graça. Com certeza. Daí eu acho que é uma coisa meio da gente se perdoar, assim, acho que... Eu da digo gente. assim, eu até trouxe esse assunto hoje, é uma coisa que eu tô tranquila, ainda não tive, assim, Feedback. Uma da repercussão, né? mas eu tô tranquila porque eu sei que eu fui sincera, né? E a questão, gente, do auto-perdão, isso também tem que ser muito corajoso, não é? Porque é muito difícil a gente se auto-perdoar. É horrível. Né? Eu passei por isso quando eu disse para vocês que eu pedia desculpa até por estar viva. Mas quando eu compreendi que aquilo era um problema que eu estava passando, de autoestima, que me desequilibraram totalmente a minha base que eu tinha feito e que eu já nem sabia quem eu era, não é? Então tu fica com receio da rejeição. Ali, naquele momento que eu compreendi e vi que não servia mais para mim, eu me auto-perdoei por ter agido de uma maneira que não sou eu. Sim. Né? E consegui seguir a minha vida melhor. Acho que a maturidade faz muito. A gente se conhecer auto-perdoar, né? e conhecer as reações da gente faz com que a gente se perdoe, sabe? Sim. Porque a gente tem um porquê fazer. Eu tenho um histórico de criação, de Claro. família, de não sei o que faço reagir de determinada forma em determinada situação. Então, quando a gente já tem esse histórico e se conhece, como eu sei que eu sou uma pessoa super brava, explosiva, eu tento não chegar nesse ponto de ficar... Que daí eu vou falar... Mas não foi sempre assim, Lili? Não, Tu foi sempre ponderada assim? Não, não fui. Na minha adolescência eu era, nossa... Louca. Varrida, e era, sabe? Não adianta. A gente vai amadurecendo e vai se conhecendo e sabendo os limites da gente, porque essa coisa tão explosiva faz mal pra gente, sabe? E quando tu vê, tu diz um monte de merda que tu não quer falar, sabe? Tu pensa, meu Deus, o que eu tô fazendo? Então a gente vai com o tempo se colocando nas situações e também sabendo por que tu reage dessa forma. E vai, né, dando um pouquinho... Vai se De ajeitando. quando tu já teve que te auto-perdoar? Já, muitas vezes. Nossa, muito. Principalmente com minha família, muito. Principalmente com meu pai, que ele era um machista e eu sempre fui muito livre. E ele sempre... Os argumentos é que eu sempre tive muito argumento. Claro. Ele não tinha argumento comigo. Esse que era o problema. E ele falava, mas o que os outros vão pensar? Se os outros não vão viver minha vida. Que era aquela eu época que tenho que viver a minha vida. que tu tinha que ouvir quieta. Eu nunca ouvi quieta. Aí também não, sabe? Eu, antes daquele episódio da destruição da minha autoestima, eu também sempre fui uma pessoa que me posicionei muito. E justamente porque eu era filha do meio, né? Não, e eu era mais velha, então não. Claro. Então eu tive que me perdoar muito, inclusive assim, por ver, tipo, pô, da onde eles vieram, fizeram tanto, entendeu? Sim. Então eu fico realmente... E tu acaba entendendo também por que aquela pessoa agiu naquele momento, naquela época, daquela forma. Mas não é com 16, 17 anos que a gente entende. Não. Depois, lá perto dos 30. Tu, Soninha. Acho que todos os dias eu pratico o auto-perdão, sabe? Porque eu sou uma pessoa que eu tive que abrir muita porta a pontapé, né? E muitas vezes eu penso, me culpei por abrir essas portas a pontapé. Então hoje... Mas era o que tu sabia fazer? Exatamente. Não tinha outra E ele opção. está sempre pronto aqui, se precisar a gente usa. Já tá pronto para dar mais uma. Então, hoje, quando eu olho para trás, assim, bom, eram as condições que eu tinha, né? Todo dia eu vou, sabe, tentando deixar, e também, assim, eu tento
acho que mais importante é que todos os dias, isso é uma coisa que eu admiro muito em mim, é a minha capacidade de rever e não me colocar novamente naquela situação. Né? Isso é maturidade. Isso é depois dos 50. Inteligência emocional também. Isso é depois dos 50. Tu, Pedrinho, Eu tento ser o máximo nos altos dos teus 30 nos meus anos. altos da minha experiência. Eu tento ser generoso comigo e gentil o tempo todo. Isso é fundamental. Eu tento ser muito gentil comigo porque eu acho que assim, ó, eu me considero uma pessoa de bom coração e eu não faço nada Que prejudique, né, alguém. E se em algum momento eu fiz alguma coisa que prejudicasse, pode ter certeza que eu não fiz Não propositalmente. foi intencional. Não foi intencional. Então eu tento ser gentil comigo, porque eu olho e falo, tá, mas e por que aconteceu aquilo? Cara, aconteceu aquilo porque era... Me levaram a fazer. Não, não é nem que me levaram, era a única alternativa às vezes Claro. que acontece é aquilo. Por exemplo, acho que isso em várias coisas. Referente a essas questões da minha família, eu me culpei muito tempo. E hoje eu vejo que essa minha culpa é uma culpa ridícula, Sim, né? Que é. não tem nada a ver. E que é uma coisa que cada um botou suas frustrações em cima de mim. E eu permiti. O meu erro foi permitir. Isso né? é uma coisa, não é? Que eu acho que é bem questionável, que é a questão de que a gente tem que se dar conta também que muita coisa acontece com a gente porque a gente dá permissão para isso. Exatamente. A maioria das coisas, não é? Tu que abre para determinadas pessoas tóxicas entrarem na tua vida, tu que releva as coisas quando não tem que relevar. A gente só fazem conosco o que a gente permite. E eu acho que quando a gente toma consciência disso, é uma virada de chave, não é? Na vida da gente. Bom. É tão bom, né, Lili? Muito bom. E graças a Deus eu passei por isso, tu passou por isso, a Soninha passou por isso, o Pedro, mesmo tendo 30 anos, já passou por isso também, né? E eu acho que hoje o que a gente quer deixar para vocês é isso. Dentro da nossa experiência, não é? E pelo que a gente viu na hora de montar essa pauta, é que o ato de se desculpar, claro, quando é com sinceridade, quando não é aquela desculpa vazia, é um ato extremamente nobre. E ele liberta a gente, não é? De coisas ruins, porque a gente, com o tempo, com a maturidade, a gente vai conseguindo separar as coisas ruins, deixar para fora, e o que é bom, deixar para dentro. Isso é o grande trunfo da maturidade, tinha que ter algum. Então, O fato da gente envelhecer, viver, passar por um monte de coisa. E a gente é muito mais feliz com isso. E praticar o auto-perdão. Afinal, se a gente não se abraçar, quem é que vai? É verdade. É verdade. Né? Temos que ser gentis conosco. Eu acho que foi assim a frase-chave de hoje, que é a gente ser gentil consigo mesmo, não é? Semana que vem, é claro que a gente volta. Um beijo para todo mundo e até semana que vem. Em Foco de hoje com o Dr. Carlos Quiven fala sobre Mommy Makeover. Vocês, mamães de plantão, já ouviram falar nisso? Se fala muito nisso, não é, doutor? O nome vem do inglês, né? Makeover é transformação e transformação da mamãe. Depois da gestação, né? Depois da gestação. Ou depois que tu teve os filhos que tu queria ter, ou Exato. depois de cada gestação. Como é que funciona isso? Vai depender um pouquinho do plano de mãe de cada mãe, tá? Se foi uma mãe jovem, ou uma mãe, sim, e ela tem um plano, por exemplo, de talvez não ter mais filhos, ou ter um filho 10 anos depois, a gente pode operar essa pessoa logo depois. Mas não dá para fazer assim, ó, tive um filho agora, daí depois de 2 anos faz de novo, tem outro filho. Faz parte da consulta a gente saber, ó, qual é o teu plano.
pretende, já teve 1, 2, 3 filhos, pretende ter mais? Essa é uma pergunta chave. Qualquer consulta de uma pessoa que quer melhorar mama, abdômen, depois de gestação. Porque muda tudo. Se ela tem um plano concreto de ter mais um filho dali 1 ano, 2, eventualmente a gente sempre questiona, olha, talvez seja melhor ter o último filho e fazer o procedimento de uma maneira única. Tá, e no que compreende esse procedimento? O que entra nele? O clássico desse procedimento é mama e abdômen juntos. Então, esse mama makeover é a denominação assim, para aquela pessoa que vai fazer, que fica mais para aquela pessoa que vai tratar o tronco todo num único procedimento. Tá, mas isso esse é o nome da cirurgia. Costas? Pode envolver costas, pode envolver costas também. Porque as costas, quando tu fica grávida, elas também aumentam de volume, né? E aumentam, exatamente, muda tudo, né? Tá? A questão que às vezes as pessoas não se dão conta, a gestação é uma transformação radical no corpo da mulher. Com certeza. Qualquer mulher que teve filho sabe assim, e não é só a questão do aumento de peso, ela tem um aumento de volume muito grande na região do abdômen. Claro. Tá? A pele sofre a ação dos hormônios, né? Imagina os hormônios gestacionais, eles afrouxam as cartilagens para o quadril poder abrir. Então, assim, existe um afastamento, né, de osso, né? O quadril fica mais largo. Toda mulher, depois dos filhos, nota, olha, eu não tinha isso aqui de quadril. O que aconteceu? O meu osso é que, assim, ó, a ligação entre o púbis ali, ela fica mais frouxa e ela afasta um pouquinho, às vezes não volta exatamente para o lugar. Então, assim, é normal. O acúmulo de gordura muda de localização. Tem mulheres, olha, eu já tinha engordado antes de virar mãe, e essa gordura aqui do lado eu nunca tive, e agora, depois da gestação, apareceu e eu nunca consegui tirar. Eu emagreço um pouquinho e aquela gordura não sai. Então, a transformação é total, tá? Então, faz tudo de uma vez só, doutor? Quando a gente chama de mama makeover é porque aquela paciente quis fazer tudo de uma vez só, tá? A gente vai ver que tamanho aquela cirurgia vai tomar, para não ficar uma cirurgia muito extensa. Sim. Então, normalmente a gente calcula, dependendo das áreas que a paciente quer mexer, que tamanho, qual é a quantidade, que peso a paciente está, qual vai ser o tamanho da lipo associada a esses procedimentos, porque normalmente tem um pouquinho de lipo também. É isso que eu ia te perguntar, tem lipo, cirurgia, a gente vai ver prótese. a situação de saúde da mulher, se ela teve algum problema durante a gestação, se ela desenvolveu diabetes na gestação, se ela teve pré-eclâmpsia, se ela não teve, se ela tem pressão alta. A gente faz todo um estudo para ver se ela tem condição de saúde de fazer as duas coisas juntas, tá? Porque em algumas situações a cirurgia da mama vai ser uma cirurgia grande, a cirurgia do abdômen vai ser uma cirurgia grande, tá? Então, assim, ele normalmente dá para fazer junto naquelas pacientes que têm um bom estado de saúde, tá? Que a gente nota que não vai ter uma lipo associada muito extensa. Aí dá para fazer junto. Naquelas pacientes que têm um probleminha de saúde ou que têm um probleminha de saúde, apesar de bem tratado, a gente acha melhor, conversando com a anestesista, de fazer uma coisa de cada vez. Essa paciente a gente vai convencer que é melhor para ela. Tudo vai depender, então, do estado geral da paciente. Exatamente, e da idade que ela vai fazer. Claro. Tem pacientes que decidem fazer essa transformação um tempo depois, que também pode. Tem muitas mulheres, olha, eu sempre tive esse sonho, mas daí eu tive 3 filhos, e nunca tinha tempo, e agora, né, às vezes 20 anos depois do último filho... Quando a mulher volta a se enxergar de novo, né? Decidi fazer. Porque tem um momento que tu tá voltado só para os filhos, e depois tu volta a te enxergar, não é? Exatamente. Então, assim, se a paciente estiver bem de saúde, dá para fazer até numa idade mais avançada um pouco. Com critério, dá para fazer. Mas a maioria das mulheres acaba fazendo depois que o último filho já está assim, grandinho, um pouquinho suficiente, né, para não precisar de tanto cuidado, acaba fazendo, tá? O prazo mínimo para fazer é 6 meses depois da gestação, tá? Mas não tem que estar amamentando. E 3 meses após o fim da amamentação. Tá. Então, se a pessoa ainda tem um pouquinho de leite, a gente tem alguns medicamentos para secar o leite, para ajudar a secar. Tá, e vamos por partes, então. Essa prótese no busto, tá? Essa cirurgia no busto, ela normalmente é só um lifting, prótese... Vai depender de cada caso, tá? Naquele caso, por exemplo, que a mama voltou para o lugar, ela só murchou, a paciente tinha mama pequena, a mama não cresceu tanto, ela dobrou de tamanho, mas como a mama era tão pequenininha que ela acabou voltando para o lugar, ela pode ser resolvida só com uma prótese. Se existe uma flacidez associada, vai ter que fazer uma mastopexia ou lifting de mama, que, né, são sinônimos,
E a gente vai moldando aquela necessidade. Tem pessoas que perderam muito cintura, a gente vai fazer uma lipo um pouquinho mais acentuada na cintura. E a abdominoplastia é o procedimento que mais se faz, tá? Após a gestação. Mas, eventualmente, naquele caso, que a mulher voltou com a barriga muito bem, não tem muita flacidez, a gente pode fazer uma lipoaspiração, associada ou não com Renuvium, com Morpheus, naquela paciente que tem pouca flacidez de pele na região do abdômen. Então, às vezes, pode ser um procedimento um pouquinho mais parecido com uma situação antes da gestação, e dependendo do grau de flacidez do abdômen, a gente tem que fazer a abdominoplastia completa, retirada de pele, reparo da diástase, que é a flacidez muscular que vem junto também. No caso de mulheres que fazem cesariana, que fica às vezes eu não sei como é que chama. Às vezes aquela cesárea fica retraída, existe uma pelezinha que cai por cima da cesárea. Aquilo resolver tudo isso? É resolvido junto. Tá? Então, assim, essa transformação, a gente chama de transformação porque quando a pessoa faz mama e abdômen junto, realmente é uma transformação, muda tudo. E isso mexe muito com a autoestima da mulher muito nova, não é? Ela ainda é nova, tem muito para viver e querer botar biquíni, querer aproveitar com os próprios filhos e mexe muito com a autoestima. Então é transformador. É transformador para ela, não é? Porque, em todos assim, os sentidos. Existem muitas mulheres que chegam no consultório com aquele rosto de mulher jovem. Às vezes teve um filho com 25 anos, não vai querer ter outro filho, e se a gente bater uma foto do rosto daquela mulher e bater uma foto do corpo, tem mulheres que tiveram que a gestação fez a mama cair muito, o abdômen está cheio de estria, com bastante pele sobrando. Se a gente bater uma foto do corpo separada do rosto e bater uma foto do rosto separada, se tiver na mesa um monte de fotos de rosto e corpo, ninguém vai juntar aquelas duas fotos e achar que é da mesma pessoa. E isso a mulher nota, se olhando no espelho, que tem uma defasagem. Com certeza. Ela está com um rosto jovem, bonito e tal, e o corpo não está acompanhando. Nesses casos é transformador, assim, às vezes a gente resgata a autoestima que estava completamente perdida. Com certeza. Isso é uma cirurgia assim, que tem até um caráterzinho reparador, assim, né? Porque quando, em algumas situações, o efeito no corpo da gravidez, ele é bastante intenso, assim, fica uma flacidez muito E a questão acentuada. da estria, como resolver? Naturalmente, quando a gente faz a mastopexia, o lifting de mama e a abdominoplastia, sai muito. É muito comum, depois da abdominoplastia, não ficar nada de estria, né? Porque todas as estrias que estão do umbigo para baixo, elas saem. E é a região que tem mais estria. Claro. É muito comum sair todas as estrias do abdômen. E nessa região do colo? Ali sai bastante pele também. Se a estria está localizada na parte mais superior, aí não vai sair. Mas ela melhora muito só pelo fato da pele ser esticada. Na mama, o fato da pele ser tracionada e se retirar o excesso de pele, as estrias que ficaram, elas melhoram muito de qualidade. Às vezes a gente só fazendo um pelinzinho leve depois, ela fica bem discreta. Algumas delas ficam na região do biquíni. E quando fica fora da região do biquíni, normalmente elas ficam com uma qualidade boa, não aparece tanto, melhora bastante. E eu acho que a mulher deve ter um ganho muito grande, assim, de poder se olhar no espelho, se reconhecer de novo. Isso faz muita diferença, não é? Quando a gente inclui prótese junto com a mastopexia, às vezes a gente acrescenta um fator novo, que é ela resgatar o seu corpo de antes e tem o extra, que é às vezes poder escolher um tamanho de mama que ela nunca teve, que ela sempre queria. Com certeza. Então, assim, às tem vezes mulheres que eu acho até que aproveitam esse momento. E às vezes... já que vai fazer tudo, diz, olha, não é? Aproveita, porque assim, o tamanho da mama é uma escolha tua. Às vezes, durante a consulta, olha, eu estou te dizendo um monte de coisa, o que tem que fazer e tal, como é que a gente vai conseguir melhorar. Mas o tamanho da mama é uma coisa que é da escolha da paciente. Se ela não escolher nada bizarro, assim, ela vai poder escolher o tamanho de mama que ela quis. Tá, e se a pessoa está amamentando, não tem como fazer, tem que ser depois da amamentação, tem que ser tudo depois isso. Da amamentação. Tá, porque assim, não é legal, porque assim, ter leite na mama durante a cirurgia não é legal. E eu acho que isso, além de resgatar a autoestima da mulher, eu acho que dá uma pimentada no casamento, não é? Porque tem muito aquela questão do marido enxergar dali a mãe do filho. Também. E não a mulher dele, não Exatamente. A cirurgia ajuda a mostrar para o casal que ela está ali ainda. Ela continua mulher, sabe? Ela não é só uma mãe mais. Sim. Então isso aí ajuda bastante. Então é muito gratificante depois. Doutor, depois da cirurgia eu transava com meu esposo de luz apagada.
Claro. E agora, poxa, sabe, ele voltou, sabe, a me notar. Sim, eu tu tô resgata uma série Exatamente. de coisas que poupam anos de terapia, não é? Com uma cirurgia que vai reparar tudo aquilo que ficou É muito danificado. comum a mulher dizer assim, doutora, eu não quero ficar mais bonita, eu só quero voltar a ser o que eu A era. ser o que era, né? E tem aquelas que aproveitam daí para ficar também mais bonitas. É uma coisa também bastante gratificante, porque esses dias uma paciente minha falou, doutor, eu falei, olha, tu voltou com a tua cinturinha de antes. E ela falou assim, não, doutor, eu nunca tive essa cintura. Eu sempre fui gordinha, eu nunca tive essa cintura. E agora meu marido me disse, olha, desde que eu te conheço, tu nunca teve essa cintura. Então, às vezes, a gente consegue deixar a pessoa mais bonita do que ela era antes de ter filhos. Então, tem pessoas que tiveram acúmulo de gordura sempre em regiões que ela não gostava e a gente tira, tá? Então, assim, isso aí às vezes ajuda. Mulheres que passaram a ter um colo bonito, uma mama do tamanho que nunca tiveram. Então, assim, tem muitas pacientes que acabam, essa transformação, esse mummy makeover, acaba gerando uma vaidade que às vezes o paciente não tinha nem antes dos filhos, né? Com certeza. E é bem como a gente disse, eu acho que é um ganho para a família, porque se a mulher está feliz, A família está feliz. o resto flui, não é? Normalmente E doutor, saindo assim, ó, ligeirinho, só para a gente finalizar, da gravidez para a menopausa, existem muitas mudanças no corpo quando a mulher também entra na menopausa, não é? Existem cirurgias, elas procuram muitas cirurgias para colocar no lugar coisas que saíram. Aí é um outro capítulo, assim, grande. É grande. Porque as modificações são intensas e diferentes, tá? Então, assim, associa com é um momento de vida. A mulher que engravida, que tem filhos, ela está, assim, sobrecarregada de trabalho, sobrecarregada de um monte de coisas. E a mulher na menopausa, ela começa a notar as transformações no corpo numa fase da vida que ela tem um grau de maturidade, um grau de plenitude. E ela começa a notar, muitas vezes o paciente, doutor, eu estava num momento tão bom da minha vida e de repente eu comecei a notar que o meu cabelo caiu, as minhas unhas estão quebradiças, a minha pele está começando a quebrar e aquilo ali me puxou um pouquinho para baixo. Então, assim, é um momento, assim, um outro grau de transformação que a gente também tem que entrar e explicar que isso ele faz parte e que a cirurgia plástica vai ser um aliado, mas que ela tem que saber que está num processo natural de envelhecimento. Então, as cirurgias, elas têm um papel que também o cirurgião tem que saber de que maneira colocar para aquilo ali gerar um ganho de autoestima e, às vezes, reverter uma tendência, às vezes, de entristecimento, de depressão que estava acontecendo naquele momento. Então esse aqui vai ter que ser um assunto para um outro programa, porque ele é bem extenso, mas as mamães, então, de plantão que estão aí, ou se você tem uma filha que acabou de ter nenê, tem muita mulher que entra também na depressão pós-parto, não é? E que isso pode ajudar muito. Isso é uma coisa que a gente tem que tentar detectar no momento. Assim. Tem pessoas, tem meninas que vão lá consultar pouquíssimo tempo depois da cirurgia, reclamando do corpo, às vezes estão ali na consulta atrasado porque tem que amamentar a criança. Eu digo, olha, tudo tem seu momento, vai para casa, vai curtir o teu filho, vem daqui a alguns meses, procura uma ajuda, né? Claro. Uma ajuda de profissional de saúde mental, porque assim, não é o momento agora. Também existe aquele período de tu ir voltando aos poucos. E não é de um dia para o outro, não é? Tudo tem o seu momento. Então, assim, às vezes algumas pacientes vão lá para justamente escutar isso. Olha, não é agora, tem que esperar um pouquinho, amamenta, curte o teu filho agora. Claro. E tenta não ganhar muito peso, tenta voltar às tuas atividades aos pouquinhos, dentro da realidade domiciliária de cada mãe. E aí, daqui a pouquinho, a gente volta a conversar. Tem momentos, né? Então, assim, tem uma mulher que fica estressada com aquele novo corpo. Eu digo, nos primeiros 2, 3 meses é uma época de nem olhar muito, curtir a criança. Olha para a criança, tenta não ganhar muito peso, tenta reiniciar a atividade física quando puder. E ver o outro lado especial. E aí depois a gente conversa. Né? Depois tem um momento, né, de resgatar aquela mulher, né? Tem aquelas mulheres que acabam ficando na dúvida se param de amamentar para fazer a plástica. Eu digo, olha, eu não posso nem me meter nisso aí. Isso é uma decisão tua que ela tem que fazer. Parar de amamentar é uma decisão da mulher. Então, assim, a plástica não deve se intrometer nisso.
Então, assim, digo, olha, na hora que tu decidir parar de aumentar, daí tu vem aqui, não pode ser o contrário. É isso aí, muito obrigada por hoje, Dr. Carlos, mas semana que vem a gente volta com Beleza em Foco com o Dr. Carlos Quiven. É hora de dica feminíssima por aqui e hoje nós vamos falar da FTV Comunicação e Design. Como anda a sua grande ou pequena empresa? Ela está alinhada ao seu propósito? E para vocês conhecerem melhor a FTV, quais são os serviços que ela pode oferecer para a sua empresa? Edição de vídeos, seja para TV, anúncios, comerciais, edição de imagens, também aquelas homenagens que você quer fazer para alguém muito querido, vídeos institucionais da sua empresa ou do seu cliente, narrações, toda aquela parte de identidade visual, o logotipo, a forma como a sua empresa vai fazer as suas embalagens, projeto de embalagens, enfim, tudo que inclui design gráfico. A FTV Comunicação e Design possui estúdio próprio, ilha de edição, tudo aquilo para facilitar e deixar a sua empresa com a sua cara e com o seu propósito. A FTV também faz fotos profissionais do seu produto em especial, entre vários outros serviços que você pode contatar através do WhatsApp que está aqui na tela. Hoje em dia nós vemos muitos empresários também pequenos que vendem online, estão começando seus negócios pelas redes sociais, aonde nós temos muita concorrência. Se destaque com um serviço profissional e muito atrativo.